Olá, eu me chamo Carolina Aparecida Soares do Nascimento, sou brasileira e atualmente moro em Cuiabá, Mato Grosso. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente estou na pós-graduação no curso de mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação PPGE, na linha de pesquisa Cultura, Memória e Teorias da Educação. Faço parte do GEM, Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória. Minha orientadora é a professora doutora Elizabeth Figueiredo de Sá, atualmente docente do Instituto de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação do UFMT e líder do Grupo GEM. Estou aqui para apresentar o trabalho que tem por título Escola Normal Pedro Celestino, Mato Grosso, Brasil, a pesquisa documental. O trabalho tem como autores eu, Caroline, e Elizabeth Figueiredo de Sá. O artigo aqui apresentado tem como objetivo apresentar os passos iniciais na realização da pesquisa histórica documental na busca de fontes e documentos sobre a extinta Escola Normal Pedro Celestino. Pretendemos assim responder a seguinte questão: qual a importância da busca e análise de fontes na investigação sobre a história da Escola Normal Pedro Celestino? As discussões também vão dialogar sobre os desafios que o pesquisador historiador enfrenta e a importância do trabalho do pesquisador no acervo de documentos, seja digital ou físico. Os teóricos Sandra Jatahy Pesavento, 2003, e João Amado, 2014, serão fundamentais para dar um norte e guiar os passos iniciais nessa etapa de planejamento e busca pelas fontes e documentos. O autor Juliá, 2001, contribuiu para narrar a história acerca da instituição educativa que é o objeto dessa pesquisa. Juntos, os autores fundamentaram a escrita deste trabalho, contribuindo com suas obras sobre a história, sobre a pesquisa em educação e sobre a etapa de análise dos documentos da escola. O artigo está organizado em 3 tópicos, sendo o primeiro intitulado Começando o Percurso e o segundo intitulado A Busca por Fontes da Escola Normal Pedro Celestino e o último que se refere às considerações finais. Bom, no primeiro tópico, Começando o Percurso, o foco do texto é apresentar os passos iniciais na realização da pesquisa histórica documental sobre a Escola Normal. E nesse percurso será interessante contextualizar o leitor acerca do referencial teórico que contribuiu para os caminhos que foram tomados no início da busca pelas fontes. O pesquisador, quando inicia o trabalho de busca e de tecer a história para desvendar os acontecimentos do passado, assume uma grande tarefa em busca de pistas, indícios e rastros que são deixados pelo passado como fontes históricas e documentos. Ele tem a missão de fazê-los falar, como diz Pesavento. Mas os desafios começam a surgir nessa trajetória antes mesmo da etapa prática da busca para encontrar as fontes e documentos. A autora Pesavento, em sua obra intitulada História e História Cultural, apresenta e dialoga sobre as mudanças epistemológicas e metodológicas que foram se constituindo ao longo do tempo da construção do campo da história cultural. De acordo com a autora Pesavento, o método fornece ao historiador meios de controle e verificação, possibilitando uma maneira de mostrar com segurança e seriedade o caminho percorrido, desde a pergunta formulada à pesquisa de arquivo, assim como a trajetória e a estratégia pela qual faz a fonte falar, produzindo sentidos e revelações, que ele transformou em texto. Portanto, o método é indispensável para que o pesquisador vá a campo, realize a investigação, colete os dados, analise as fontes e organize as informações e pistas encontradas a fim de entrelaçá-las, encaixá-las como em um quebra-cabeças, para então formar uma narrativa. A metodologia a ser escolhida pelo pesquisador irá guiá-lo na investigação, e é por meio da metodologia que o pesquisador organizará e definirá as etapas da investigação a serem desenvolvidas. Portanto, a metodologia ela está presente organizando e ordenando desde o início do planejamento da pesquisa, transpassando a parte prática, que é o método, até chegar à fase final de análise de dados e construção do texto. Em sua obra intitulada Manual de Investigação Qualitativa em Educação, o autor Amado apresenta um manual informativo e detalhado, especificamente sobre investigação qualitativa, em que o autor tem por objetivo fazer compreender ao leitor como desenvolver este tipo de metodologia em sua pesquisa. Além disso, a obra de Amado é rica em abordagens teóricas, pois o autor esclarece conceitos mediante a contribuições de obras de autores que já falaram sobre o assunto. Amado organiza sua obra em partes para tratar de importantes etapas da pesquisa qualitativa.
Amado e outros autores discutem na obra sobre os passos iniciais da fase de investigação que o pesquisador realizará, incluindo identificar antecipadamente qual o tipo de investigação que será realizada. Eles falam também sobre a coleta de dados e a análise dos dados coletados. E é muito interessante para o pesquisador observar, como exemplo, a maneira que o Amado apresenta os caminhos que podem ser tomados na realização da pesquisa. Portanto, os autores apresentados, cada um ao seu modo, ajudam o pesquisador a escolher um caminho pelo qual seguirá, para organizar e planejar a pesquisa. Como mencionei anteriormente, é preciso um método que guie o pesquisador. Narrar a história não é uma tarefa fácil. Demanda planejamento, investigação, apropriação e fundamentação teórica. As etapas da jornada podem conter muitos desafios e obstáculos, pois assim como um arqueólogo que planeja a escavação, monta o sítio arqueológico e escava em busca de artefatos e interpreta os dados encontrados, o pesquisador historiador precisa escavar as pistas em meio aos documentos contidos em seu sítio arqueológico, que é o arquivo, seja ele físico ou digital. Bom, no segundo tópico deste trabalho, o foco é apresentar a Escola Normal Pedro Celestino e o início da busca por fontes visando a proposta da pesquisa. A Escola Normal Pedro Celestino, criada em 1910, foi a primeira escola normal de Cuiabá e se tornou uma importante escola de formação de professores para o estado de Mato Grosso. Seu fundador, Pedro Celestino, com a intenção de cuidar do futuro da instrução popular, contratou de São Paulo os normalistas Devigildo Martins de Melo e Gustavo Fernando Kuhlmann para organizar a instrução pública no estado. Assim, a Escola Normal iniciou seu funcionamento sob a direção de Devigildo Martins de Melo e funcionou até 1937, ano em que foi extinta pelo interventor federal Júlio Miller. Dessa forma, a busca por fontes e documentos pretende iniciar partindo de 1946, ano em que o curso normal, ainda intitulado Escola Normal Pedro Celestino, voltaria a funcionar com uma nova organização, sob os moldes da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946. Assim, as buscas pelas fontes se iniciaram com a localização dos documentos. Eles estavam guardados no Banco de Arquivos da Diretoria Regional de Educação, DRE, que com a Coordenadoria de Gestão Escolar de Rede, COGER, está atualmente responsável pela guarda de arquivos e escolas extintas de Cuiabá. Devido ao incidente com a estrutura física do arquivo, as buscas aos documentos se mostraram desafiadoras. O incidente ocorreu e atingiu uma parte dos documentos da escola extinta que estavam armazenados. Então, os documentos que não foram danificados precisaram ser remanejados e ficaram espalhados em várias e distintas prateleiras do arquivo. Foi necessário fazer uma busca minuciosa em todo o arquivo para que se localizassem as caixas que continham os documentos referentes à escola extinta. O pessoal da administração do arquivo, muito solícitos, contribuíram no que era possível e permitiram a realização de uma organização dos documentos da escola no local do arquivo para facilitar a localização das caixas. Os documentos encontrados eram fichas de alunos e outros documentos administrativos. Como método de organização, as caixas foram ordenadas de acordo com a identificação que elas já possuíam. Elas estavam identificadas com as letras do alfabeto, pois seguiam uma ordem de acordo com o nome dos alunos. Assim, foi possível fazer a organização desde a letra A até a letra Z, contar e observar as caixas que possivelmente estariam faltando. Caminhando para as últimas considerações, ao final da procura dos documentos e da organização do arquivo, foi realizada ainda uma categorização, na qual se ordenou os documentos por data. Partindo desta categorização, foi constatado que os documentos não contemplavam o período que se pretendia pesquisar e dissertar a respeito da escola extinta. E ter fontes para pesquisar é imprescindível. O pesquisador precisa das fontes para narrar a história. Se não há pistas, o caminho a ser percorrido para narrar a história da escola extinta será repleto de lacunas. Essa escola extinta foi muito importante para o Estado, pois formou muitos professores que contribuíram com a instrução pública no Estado. Por isso a importância de pesquisá-la e de buscar suas fontes, para que estas, que ainda se mantêm preservadas, possam continuar sendo mantidas até para futuras pesquisas. Bom, tendo em vista a trajetória até o momento, a pesquisa futuramente passará por uma reestruturação. E sem mais informações, agradeço essa oportunidade e desejo a todos uma boa jornada.